Sejam muito bem-vindos aqui na Sala do Pastor, programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu quero convidar você, porque nós queremos te conhecer. Venha nos nossos cultos, quinta-feira às 20 horas, sexta-feira, 20 horas, culto de cura e libertação, domingo 10 da manhã e domingo às 18h30. E você pode conhecer a gente também pelo nosso Facebook. Igreja Quírios ou Pastor Klaus. E também pelo nosso site www.igrejaquirios.com.br. O legal do site é que, se você estiver em casa, você pode, no horário do culto, assistir ao vivo o nosso culto. Você que tem um horário de trabalho mais puxado, mas que dá para assistir, por exemplo, né? O pessoal que trabalha em TI, essas coisas, né? Monitoramentos e tal. Nossos cultos são transmitidos pela internet, online, www.igrejaquirios.com.br, ou assisti-los gravados depois, né? Você pode baixar também ou o vídeo ou o MP3 para estar ouvindo aí no carro, no trânsito, as pregações, os cultos. E você que trabalha em shopping, você que é médico, enfermeiro, né, você que tem uma escala mais complicada, nós temos um culto aqui às 10 da manhã no domingo, que você pode vir, depois ir trabalhar, e às 18h30. Muitos irmãos aqui têm essa dificuldade, né? Estão trabalhando em hospital e acabam tendo dificuldades, ou shopping, né? Por causa da flexibilidade de horário. E temos culto também durante a semana, às quintas e sextas. Quinta-feira estudamos a Bíblia sistematicamente, né? O estudo da Bíblia. Isso, às 8 horas da noite, né? Estamos estudando Esther. E sexta-feira nosso culto de cura e libertação com o pastor Joel e a pastora Lupe, né? Amém. É isso. E a semana dia 20, né? A pastora Marli vai estar aqui. Quírios in Company. Quírios in Company. Ela vai estar falando um pouco sobre empreendedores, é o nosso culto de empreendedores que acontece quinzenalmente. Então, dia 20, nosso culto Quírios in Company. Isso, mas antes, dia 17, no sábado, tem Força Jovem com o tema Operação Santidade, às 19 horas, aqui na Quírios. Todos os jovens estão convocados a estar aqui. E dia 31... lançamento do nosso CD, Deus Presente, Presente de Deus, e a inauguração do templo, já pronto, reformado. Isso é dia 31, tudo pronto, vamos inaugurar, você é o nosso convidado, você que simpatiza aqui com a Quírios, você que gosta do nosso programa, venha prestigiar o lançamento do nosso CD, né? Venha estar com a gente, venha orar por nós também, vai ser um tempo de graça, um tempo de paz, e um tempo onde nós vamos estar fazendo mais um sonho, né? Que é a realização do nosso sonho, do nosso primeiro CD da Quírios aqui, nós vamos estar entregando ao vivo. Amém. E vai ter a participação especial do Melk Vilar. Melk Vilar, seja muito bem-vindo. Vai estar ministrando conosco. E a palavra hoje, vamos ministrar um pouco sobre essa questão de nós, muitas vezes, estarmos preocupados em agradar todo mundo, né? A gente fica preocupado em agradar todo mundo e acaba se esquecendo da que a gente realmente é e o que realmente a gente tem que ser feito, a nossa essência, os nossos propósitos. Vamos falar de tudo isso agora nessa palavra. Outro dia eu estava pensando na personalidade de Jesus. Como Jesus, ele era franco, né? É interessante você ver alguns versículos na Bíblia que Jesus, ele fala com total franqueza, né? Por exemplo, quando ele encontra a sua mãe Maria e ele diz: mulher, não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo? E textos assim, por exemplo, em que ele olha para os fariseus e ele diz duramente a verdade para eles, a franqueza. Hoje em dia nós estamos vendo e aprendendo que nós não podemos ser franco, que os relacionamentos precisam ser adocicados, a gente tem que ter um jeito de diminuir, por exemplo, as frases duras, não podemos dizer coisas que sejam realmente do coração, que digam a verdade. É verdade que ser franco não quer dizer ser grosso. É verdade que ser franco não quer dizer ser mal educado. Algumas pessoas acham que eu sou franco, eu falo a verdade, eu digo na cara. Isso não é ser franco. Ser franco é você saber falar ao outro com carinho, com respeito, como você gostaria de ouvir, se fosse dito a você alguma verdade, se você realmente tivesse que ouvir essa verdade. E ao falar ao outro, você se colocar no lugar dele e entender que certas palavras são, na verdade, acusações ou são palavras duras. Essas palavras precisam ser evitadas, essas palavras precisam ser cuidadas. Mas algumas pessoas, às vezes, eu fico imaginando que elas tentam disfarçar tanto a franqueza que acaba ficando uma coisa caricaturada, né?
É como um palhaço. O palhaço, ele é um ser humano, você sabe que ele é um homem, mas ele tem boca grande, nariz grande, ele tem toda uma característica que é para passar para você uma imagem de alegria, de felicidade, ou uma imagem de que você é realmente, que ele realmente está participando, está contente. E na verdade, ser franco muitas vezes pode salvar o seu relacionamento, pode levar você a viver momentos de paz. Quem não consegue ser franco acaba destruindo às vezes os seus relacionamentos, acaba vivendo momentos da sua vida que na verdade não deveria passar. Às vezes num casamento, por exemplo, a pessoa tem medo de falar, ou não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue ser franco com o seu cônjuge, acaba gerando nesse relacionamento um teatro. É como se eles estivessem num palco, num picadeiro, e eles vão falando das coisas, eles vão comentando as coisas da vida, sem nunca se expressar, sem nunca dizer a verdade. Ser franco pode salvar o seu casamento, se você souber ser franco. Eu sei, algumas pessoas não gostam de franqueza. Algumas pessoas gostam até de ser dura com os outros, gostam até de falar duro com os outros, mas não gostam de forma nenhuma de agir ou de receber uma palavra franca. Você precisa entender que a franqueza pode salvar alguns relacionamentos. Me lembro uma vez passando por uma dificuldade na minha vida, num relacionamento de trabalho, e eu não sabia o que fazer, pedi um conselho e uma pessoa disse, olha, você deve chegar para essa pessoa que trabalha com você e falar francamente o que você sente. Apenas fale com amor, encha primeiro aquela pessoa de amor que você sente por ela, você gosta dela, mas fale com ela como se você estivesse falando para você mesmo, com amor. Algumas pessoas não aceitam a franqueza, elas quando recebem uma palavra, elas já geram desculpa, falam, e outras pessoas escondem totalmente os seus sentimentos, têm vergonha das suas fraquezas, não, são sempre pessoas assim, como se fossem super-homens, pessoas extremamente disfarçadas, uma alegria que não é verdadeira. E as pessoas sabem quando você está sendo franco, quando você não está sendo franco. As pessoas conhecem quando você está abrindo o seu coração e dizendo a verdade. Em alguns relacionamentos a gente aprende que ser franco, por exemplo, pode não só salvar o relacionamento, mas quando pode trazer alegria de novo ao relacionamento. Pode trazer de novo a esperança de uma construção de uma vida. Algumas pessoas vivem de uma forma que eu penso que são até um pouco triste demais, né? Elas não têm nenhum tipo de autenticidade, elas não conseguem ser autênticas. Às vezes porque elas não se aceitam e elas precisam sempre estar disfarçadas, ou às vezes porque, na verdade, elas têm vergonha de si mesmas, ou às vezes elas não sabem agir. Eu desafio você a olhar para os teus sentimentos de forma franca, realmente reconhecer o que você é, o que você quer. Muitas pessoas aí não conseguem ser francas consigo mesmo. Elas agem de uma maneira que se enganam, dizem que querem coisas que não querem. Sonham e fazem até orações falando, eu desejo isso, Deus me dá isso, eu gostaria que chegasse nesse lugar, mas no fundo não é isso que elas querem, nem isso que elas desejam. E essa franqueza que falta às vezes na nossa vida, traz para nós até mesmo um distanciamento de Deus. Eu amo a palavra de Deus porque eu posso chegar diante de Deus de forma franca e dizer, Deus, hoje eu não estou legal, hoje eu não estou passando bem, hoje eu estou com dificuldade, porque aquele que sonda o meu coração, aquele que conhece meu coração, ele sabe aquilo que está dentro do nosso coração, não adianta esconder com ele. Ele é o dono de toda a franqueza, Deus se agrada da nossa autenticidade. E às vezes, querido, reconhecer que esse momento ou essa tristeza é até um pecado, porque ele tem abençoado tanto a nossa vida, ele tem ajudado tanto a nossa vida, ele tem trabalhado tanto conosco. Então, eu quero desafiar você a tomar cuidado. Sabe, às vezes você passa horas e horas tentando colocar sobre você uma face que não é sua, um rosto que não é seu, um sorriso que não está dentro de você. E às vezes fazendo isso você só traz peso na sua vida. É como o rei Davi, que certa vez encontrou Saul e Saul queria que ele guerreasse com o gigante. Na verdade, Davi queria destruir o Golias e Saul queria colocar uma armadura nele que era muito pesada para ele. E como é que ele podia viver com essa armadura? De que forma ele podia viver com essa armadura? E ele não conseguiria lutar com essa armadura. Assim, às vezes, é pessoas que querem se transformar naquilo que não são. A gente tem limitações, tem dificuldades. A esposa que você escolheu para casar, ela tem limitações também como você. Talvez você não enxergue as suas, mas você as tem. E eu tenho certeza que se você perguntar para ela, ela sabe todos os seus defeitos. Eu, por exemplo, tenho um que a Luciana fala sempre para mim, não sei fechar a garrafa de Coca-Cola.
Não sei, eu não consigo. E quando eu vou dar a última volta, eu paro e deixo a garrafa aberta. Então nós temos defeitos. Eu sei que isso não é nada, não é um defeito tão grande assim, mas quando a garrafa cai no chão e espalha tudo, eu reconheço que é um defeito maior do que eu podia esperar. Muitas pessoas olham para nós e falam assim, mas por que eu tenho que ser franco? Porque a falta de franqueza torna um ambiente perigoso. A falta de franqueza faz a gente se tornar um ambiente tão maquiado, tão escondido. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que você não conhece. A mesma coisa com os nossos filhos. A gente precisa ser franco. Se precisamos ser franco com Deus, precisamos ser franco com as pessoas que nós nos relacionamos. Às vezes precisamos ser franco com uma pessoa do nosso trabalho. A questão é saber falar. A questão é saber falar com amor, com misericórdia, tirar um pouco o salto. Muitas vezes as brigas conjugais, elas acontecem porque a pessoa quando vai falar algo francamente, a outra não recebe, ou porque a pessoa que falou francamente colocou tantos problemas, tantas dificuldades, colocou tanto peso na frase, zombou do caráter, zombou da moral, não foi tratar o fato, foi lá e colocou a pessoa para baixo de zero. E aí, isso não é ser franco, isso é ser bruto, é ser grosso, é não saber falar, é ser uma pessoa mal educada. E gentileza gera gentileza. Eu aprendi que quando nós não somos francos e começamos a andar por disfarces, começamos a fazer uma maquiagem e fazer as pessoas acharem que todo mundo vai gostar da gente e que vai ser muito bom e que é desse jeito, que a gente realmente é e a gente não é, as pessoas sabem quem nós somos, sabem o que está por trás da maquiagem e aquele ambiente se torna tremendamente perigoso. Por quê? Porque onde não há franqueza não há verdade, onde não há verdade não dá para se construir confiança, e onde não há confiança, relacionamento nenhum prospera. Quando não tem confiança, relacionamento não anda para frente, meu irmão. A gente precisa ter confiança. Então precisa aprender a falar, precisa aprender a dizer com franqueza, precisa aprender a ouvir também palavras francas. Porque às vezes nós, quando somos desafiados por alguém, e alguém chega para nós e fala, olha, eu quero falar algo para você e quer ser franco conosco, nós somos verdadeiras pessoas intocáveis. Ninguém pode dizer nada para nós não sabemos tudo. Às vezes até pessoas que não sabem falar, mas estão falando francamente ou estão se arriscando, é legal tirar um pouco da nossa cara, né, desse disfarce todo que nós colocamos, que vira uma verdadeira caricatura e a gente nem enxerga mais a pessoa que está por baixo daquela máscara, porque quando a gente ouve o que ela tem para dizer, aquela franqueza, disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes aquela verdade que você não quer ouvir, que foi dita para você e só pode ser dita francamente, é o que vai libertar você, é o que vai fazer você ter a mudança, é a chave. Sabe aquela chave que você está procurando porque a tua vida não muda, porque as tuas coisas não estão prosperando, ou porque as coisas não dão certo, ou porque você não consegue mudar, ou porque o relacionamento não vai vir, ou não vai bem, ou não está acontecendo? A chave, às vezes, é a franqueza. É ouvir a palavra de Deus de forma franca, é receber a mensagem de Deus de forma franca, honesta, sem máscara, sem querer colocar um ar de que você sabe tudo, que você faz tudo, que você conhece tudo. Não, é tirar um pouco toda essa carregada maquiagem que a gente coloca na nossa vida e deixar que a franqueza de Deus revele a verdade. Quantas vezes eu já tive experiências com Deus, e eu sei que você já teve. Se você é de Deus, você já teve. Onde Deus olhou para você e falou de forma franca com você, coisas que você não queria ouvir, mas que foram libertadoras para você. Por exemplo, sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o seu problema? Deus falando com você. É que você quer agradar todo mundo. E quando você quer agradar todo mundo, não dá para agradar todo mundo e agradar a Deus. Sabe qual é o seu problema? Que era a hora de você dizer não com responsabilidade, dizer que não ia fazer com responsabilidade, porque você pensou e meditou e chegou à conclusão que aquilo não era a sua batalha, e você devia ter dito não, e você colocou uma carinha de alegria e disse, não, deixa comigo que eu faço. E agora você está se estourando todo porque você não foi franco. Sabe, Deus muitas vezes olha para nós e fala com franqueza, e aquilo às vezes até dói, porque a gente fala, mas Deus, eu tentei, eu não fiz por mal. Não interessa, a verdade liberta. Quando Jesus era franco com aquelas pessoas e falava daquela maneira, como falava com os fariseus e como falou até com Pedro, por exemplo, quando ele disse assim, olha Pedro, arreda-te daqui, Satanás, falou para Pedro isso e foi franco. Ele não estava pensando em humilhar Franco ou Pedro ou colocar Pedro para baixo da situação daquele momento, fazer com que Pedro fosse envergonhado por os discípulos, mas ele estava querendo dizer a Pedro, olha, tome cuidado, de forma franca. Quem está inspirando você a falar essas coisas não é Deus, é o próprio diabo. Às vezes precisa ouvir.
A gente precisa escutar que as nossas motivações não estão certas. E para isso tem que ter autenticidade. Tem que olhar para a nossa vida e dizer assim, Deus, eu quero ouvir a tua voz com franqueza, quero aprender a falar com franqueza. Não gostei, não é o que eu quero fazer. Não adianta eu querer agradar todo mundo. Não gosto disso, não quero fazer. Porque muitas pessoas hoje elas não se firmam nos caminhos do Senhor porque elas querem ser o bobo da corte da galera, né? Ele quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo no trabalho, não quer dizer que é cristão, não quer falar do amor de Deus, não quer exemplificar a palavra de Deus, quer viver como se fosse uma pessoa que estivesse embaixo assim, de um jugo que é para agradar todo mundo. Eu sei que hoje eu pedi para a Débora se maquiar aqui, ela faz um ministério super bacana com palhaços, e eu sei que o trabalho dela é evangelístico e é de Deus. Mas eu só pedi para ela fazer isso para você perceber que às vezes a gente quer se transformar, quer ser uma coisa que a gente não é. Quando ela está vivendo assim, ela faz o trabalho dela e Deus abençoa. Mas hoje, quando ela está se maquiando assim, e se ela sair na rua agora com esse jeito que ela está, na verdade, ela vai ser uma pessoa que não é ela, não é a Débora. A gente precisa ser o que a gente é, reconhecer. Há um versículo na Bíblia que diz que o problema é que os homens quiseram agradar mais aos homens do que a Deus. E a única forma de você agradar a Deus é quando você é autêntico com você mesmo, autêntico com os valores que você tem, franco com aquilo que você realmente pensa que é verdade, acredita realmente naquilo que você está professando. Você não só fala de boca, mas seu coração está diante da presença de Deus, e quando Deus sonda o seu coração, Ele vê um coração franco. Quando Deus sonda você, Ele sabe que você é uma pessoa que está embaixo da graça, porque está vivendo de forma honesta com você mesmo e com Deus. Trata os seus problemas com Deus. Vá até Ele de forma franca. Se há uma situação no seu casamento, na sua vida, ou com os seus filhos, ou até mesmo no trabalho, que você precisa tratar isso, ore a Deus. Peça a Deus sabedoria para você falar com amor, com gentileza, mas ser franco. Eu às vezes tenho um método que é mais ou menos assim. Quando eu estou um pouco bravo assim, eu quero saber o que aconteceu, mas eu preciso falar com forma franca, eu pergunto para a pessoa assim, eu só queria entender, por que você está fazendo isso? E aí deixa ela falar. Quando eu falo só queria entender, na verdade eu estou tentando fazer a pessoa pensar um pouco na atitude dela. E aí às vezes ela fala, não, eu fiz tal. A segunda coisa que eu tenho que tratar de uma forma franca, eu primeiro digo àquela pessoa aquilo que ela é importante para mim, aquilo que eu vejo de bom que ela faz, aquilo que a gente sente que realmente ela tentou fazer um bem para prosperar, para melhorar. A terceira coisa é que depois que eu falo o amor que eu tenho por ela, aquilo que é importante, eu digo para ela assim, olha, não tem um jeito de falar fácil o que eu quero falar para você. Não tem uma forma fácil, mas eu preciso falar. E aí procuro falar exatamente aquilo que precisa ser tratado. Olha, esse é o problema que eu tenho sentido. Sem desviar para o lado, sem falar de outros problemas, sem citar outras situações. E a quarta coisa, eu fico no fato. Não saio nem para a direita, nem para a esquerda, nem para falar do passado, nem para falar do futuro, nem para ficar lembrando de coisa que já passou. Se o fato é esse, eu quero tratar esse fato, eu não fico lembrando da tia, da sogra, da irmã, do cachorro, do passarinho, da pasta de dente. Esquece tudo isso e fica no fato. Fala com franqueza, com amor, porque no final a gente precisa saber o que a gente quer. Se a gente quer brigar ou se a gente quer resolver o problema. Tem gente que quer falar franco para brigar. Tem gente que quer falar francamente para resolver o problema. Que Deus abençoe a sua vida, que você receba essa palavra e eu sinceramente espero que Deus possa trazer a você cada vez mais autenticidade na presença dEle. Você recebe essa palavra hoje? Deus abençoe. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Se você ouviu essa palavra, quero ministrar na tua vida, querido, que o teu coração seja sarado, curado, que Deus possa trazer sobre você aí a graça dEle, a misericórdia, a paz. Você tem um tempo na sua vida de refrigério, um tempo onde você possa descansar, um tempo onde que você não precise lutar tanto para conseguir, para vencer, porque eu creio que Deus tem esse poder de dar um tempo de paz para nós. Ore conosco, ore agora, entregue sua vida a Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor.
Eu reconheço o Senhor como meu Salvador e eu te recebo no meu coração, em nome de Jesus. Eu sei, querido, que se você orou assim, a paz de Deus entrou no seu coração. Deixa agora Deus operar. Entrega a tua vida na mão dele, confia nele e o demais ele fará. Amém, querido? Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Estamos aqui na sala do pastor, momento testemunho. E hoje quem vai estar contando aqui um milagre é o Gustavo. A paz do Senhor, Gustavo. A paz. Um milagre, às vezes nós achamos que aqueles milagres tipo que Jesus transformou água em vinho, milagres desse tipo só aconteciam naquela época, né? Mas eu tive um milagre comparável a esse na minha vida, que foi o nascimento do meu filho. Né? Minha esposa, ela teve 3 perdas consecutivas, que é muito doloroso. Nós ouvíamos o coraçãozinho, né, batendo, e logo depois, do segundo, terceiro mês, a gente tinha a notícia que eles, né, não estavam mais vivos, isso por 3 vezes. Na quarta, devido ao grande desgaste emocional e tudo, a gente decidiu que ia ser a última tentativa, largamos nas mãos de Deus, literalmente, e graças a Deus deu tudo certo, né, e a gestação do Pedro foi perfeita, lógico, cercada de muita ansiedade e tudo, mas nasceu o Pedro depois de 9 meses, né, a Rocha, e foi um motivo é um milagre de Deus, porque depois tentamos mais uma vez e aconteceu o mesmo problema. Então Deus colocou a mão naquele momento, falou que o milagre seja feito, a bênção, desculpa a emoção, mas é um milagre, eu acho, comparável a todos aqueles que Jesus fazia naquela época, né? Amém. Esse é o nosso Deus, né? Deus que operou no passado, opera hoje e vai continuar operando na sua vida. Quero pedir para o Pedro. Pedro, entra aqui, vem no colo do pai. Vem aqui, querido. E é um milagre aqui vivo. Então, não desista. Esse é o Pedro, o milagre vivo de Deus, e com certeza ele opera milagres na vida, na minha e de todos nós, com certeza. Amém. Então, continue em oração, firme e forte, que o Senhor Jesus está contigo. Deus abençoe. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E nós temos uma novidade agora. A Quírios está com uma web TV. Uma web TV são programas que estão acontecendo pela internet. Continuamos aqui, graças a Deus, na Rede Gospel de televisão. Obrigado por ceder esse espaço para nós. Mas temos agora a possibilidade de ter mais 4 programas pela web TV. O primeiro programa é Entre Amigas, Pastora Lupe aí com as suas amigas, falando um pouco sobre mulher, universo feminino. Isso. Mal dos homens, não, mal dos homens não. É isso aí. Eu escutei uma frase interessante hoje. Que a gente fala assim, que o homem é o cabeça, né? Ele que é o cabeça, ele que manda. Mas a mulher é o pescoço. E ela vira a cabeça pro lado que ela quiser. É isso aí. O universo feminino, então, vai estar falando Entre Amigas. É o programa da Web TV da Quírios. Você pode acompanhar pelo nosso site, pelo YouTube e pelo Vimeo. Isso. E também você tem o programa Adoremos. Adoremos com o pastor Álvaro Borba. O pastor Álvaro Borba, ele foi discípulo do pastor Marcos Ruiz, né, lá no México, e ele também leciona, né, ainda no Instituto Cancion, e ele vai estar tendo um programa sobre adoração aqui na Quírios. E também temos um programa muito interessante que é o Quírios News. Quírios News, ele fala um pouquinho das nossas atividades, mas fala também de algumas coisas, por exemplo... De notícias, que saíram foi ultimamente, foi comentado,
O último agora já está no ar, perseguidas, né? Sobre a igreja perseguida, sobre Noé, atualidades, né? E também um pouquinho sobre a Quírios. Então você pode acompanhar essa na Web TV. Também pode nos adicionar como seu amigo no Facebook, Igreja Quírios, ou no Face do Pastor Klaus Piragini. Lá a gente tem contatos e coloca sempre uma palavra, uma reflexão. Os próprios vídeos na Sala do Pastor, a gente, se você perde algum, você pode assistir depois pelo Face também. Não é isso? Isso mesmo. E nós temos uma programação muito especial, dia 17, os jovens aqui na Quírios. Que é a Operação Jovem. Santidade, né? Operação Santidade. Gostei desse tema. Eu estou gostando dos temas dos jovens, né? Dia Esse mês. 20 vai ser a Marli, que vai estar ministrando para os empreendedores. Dia 20 de maio, no Pastora Quírios Marli. Company. Quírios Company. Um abraço, Henrique. E dia 31, lançamento do nosso CD, com a presença do Melco Vilar e a inauguração do templo. E em junho a gente vai estar na Copa. Isso, vamos estar assistindo a Copa aqui na Quírios. Os jovens vão estar fazendo uma programação aí, eles vão estar fazendo uma programação especial envolvendo a Copa, né? É isso aí, você é o nosso convidado. Então que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor, e queremos viver, Senhor, de acordo com a sua vontade, Pai. Queremos fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor nos chamou e queremos, Senhor Jesus, estar, ó Pai, com o coração, Senhor, na sua presença, Pai, sendo guiados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, as suas curas, Senhor, as libertações que precisamos, ó Pai, para viver, ó Pai, a vida de acordo com a sua vontade. Abençoa cada lar agora, Senhor, vá de encontro à necessidade de cada um e que a Tua palavra, Senhor, encha cada vida para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, queridos. Que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto você fizer prosperará. A religião te adormece e Jesus te faz